Perfeito. Gente, eu compartilhei aqui no chat, bom dia para todo mundo que está chegando agora. Eu compartilhei a apresentação de slide. Se você quiser, você pode abrir para olhar os tópicos que eu vou conversar com vocês, mas para mim é sempre muito importante ver vocês. E quando eu estou com o slide aqui, eu não consigo ver. Então, compartilhei aí o documento, se vocês quiserem abrir para ir acompanhando as ideias, fiquem à vontade. Eu sempre falo isso, para quem se sentir confortável, quem quiser abrir a câmera para eu ver vocês e a gente poder interagir de uma forma melhor, é muito bom. Então, vamos lá. Por que eu quis falar sobre esse tema de work-life balance e falar também sobre burnout? Porque eu escuto muitos equívocos de conceito quando a gente está falando desse assunto. E aí eu falei, não, peraí, vamos trazer um pouquinho de conteúdo teórico de quem estuda burnout, das ciências da psicologia, e para a gente aprender mesmo o que é e como eu posso me prevenir. Então, essa é uma aula sobre burnout. O que é, o que significa dizer, né, assim, quando uma pessoa tem burnout, porque esse é o primeiro passo da prevenção. Para eu prevenir alguma coisa, eu preciso saber o que essa coisa é, como é que ela se manifesta, quais são os sintomas e quais as ferramentas eu tenho para resolver aquilo ali. Então, o burnout, ele é uma palavra da moda, e quando alguma coisa se populariza tanto, é muito comum ver o termo sendo mal empregado. Então, ele é comumente usado como sinônimo de cansaço ou exaustão, e o burnout, assim, eu espero que no final dessa aula você entenda como ele está distante de ser um sinônimo de cansaço. E aí, a outra palavra importante que tem no título da nossa aula é o work-life balance, né? Então, a ideia, gente, só para alguém saber, eu não sei quem é, que tem, Ricardo, você está com o microfone aberto, é só para você saber, pode continuar de microfone aberto, é só para você saber, que dá para te ouvir. Então, tá bom. Work-life balance, então, é um termo muito da moda. Para quem me conhece pouco ou não sabe, eu sou nômade digital, então as pessoas sempre, quando eu falo que eu sou nômade, as pessoas já vêm com work-life balance, e eu falo assim, cara, vamos lá, né? Work-life balance é sobre equilíbrio de valores individuais. Então, a brincadeira que eu sempre faço é, não existe balance se o seu work tira a sua life. Então, assim, equilibrar a vida não significa que a gente vai gastar a mesma carga horária em tudo que é importante para a gente. Nem tem tempo suficiente para isso, porque de cara a gente está envolvido 9 horas do nosso dia, no mínimo, para trabalhar. Com a Avenue Code, com os nossos clientes, produzindo conteúdo. Então, assim, se eu durmo entre 6 e 8 horas por dia, já não sobra tempo suficiente para todas as outras áreas da vida, que é autocuidado, espiritualidade, as pessoas com as quais eu me relaciono, meus filhos, os meus hobbies e assim por diante. Então, eu sempre falo da roda da vida, porque ela é uma ferramenta super fácil de usar, ela é muito prática, você consegue colocar tudo que é importante para você, vai pintando e você percebe qual é a área que precisa de mais atenção. Então, eu vi que entraram mais algumas pessoas aqui. Gente, se vocês quiserem, se for útil para vocês ter um recurso visual, tem uma apresentação de slide que está disponível para vocês irem acompanhando. Então, eu estou mais ou menos no slide 6. Então, para quem não sabe a quantas anda a vida, para um pouquinho, faz uma roda da vida e vai pintando. Se você estiver muito satisfeito, você pinta tudo. Se você estiver pouco satisfeito, você pinta pouquinho. E aí você consegue perceber quais são as áreas que precisam de atenção. Então, falando especificamente sobre prevenção do burnout, a gente precisa saber o que é, saber da maneira correta o que ele é, observar na gente se eu tenho os sinais e sintomas, e aí partir, se eu enxergo em mim, partir para as terapias, para as medicações, para os remédios adequados para o que eu preciso. E aí eu quero fazer uma diferenciação contigo de remédio e medicação, que medicação é farmacológica. Então, é uma coisa que a gente toma.
O remédio é qualquer coisa que eu possa fazer para remediar determinado sintoma. Então, um banho de ervas, por exemplo, que alivia uma urticária, é um remédio. Então, são duas frentes diferentes, assim como as terapias. E assim por diante, para a gente fazer a prevenção de qualquer doença, mas nesse caso a gente está falando de burnout. Então, quero trazer para você a definição do que é o burnout. Para começar, ela é uma síndrome. E uma síndrome é um conjunto de sintomas. Esse conjunto de sintomas advém do estresse crônico. O estresse crônico é quando, do tipo assim, você não se sente estressado uma vez ou por uma hora. É uma coisa que é 100% do seu tempo. Então, mesmo quando você está na praia, de férias, você está fazendo uma coisa que poderia ser legal, você está em ponto de bala, com todas aquelas características do estresse que a gente muito bem conhece. Às vezes a respiração não está boa, às vezes o coração está batendo de uma forma que incomoda, aquela coisa do coração sair pela boca, ou você sente uma letargia, um cansaço assim, né? Eu acho que é comumente entendido como uma agonia esse estresse. Então, isso te acompanha por muito tempo. Outra característica do que é o burnout é que ele necessariamente está dentro do ambiente de trabalho. É correlacionado com a sua laboral. E tem 3 sintomas que se você pudesse anotar no caderninho, anotar no coração, essa é a coisa mais importante de tudo que eu falar aqui. Se você não lembrar de nada, lembra dessas 3 coisas. O burnout ele é caracterizado por 3 sintomas. O cansaço crônico, uma exaustão, o cinismo e a perda de eficiência. Eu vou detalhar com certeza cada um desses 3 para você. Então, até aqui, tudo bem? Estamos juntos? Dúvidas? Beleza. Então, eu vou seguir. Esse binômio estresse e trabalho, ele é extremamente importante quando a gente está falando de burnout, porque isso transforma o burnout num fenômeno ocupacional. É uma doença de trabalho. Então, tem corresponsabilidade do próprio empregador quando acontece. Ou seja, as empresas têm responsabilidade sobre a vida dos seus empregados em promover um ambiente onde esse estresse crônico ou ele seja apaziguado, ou ele nem aconteça. Essa doença, o burnout, essa síndrome tem CID, é um código internacional, o que CID significa Código Internacional de Doença, e quando acontece, quando uma pessoa é notificada, diagnosticada com burnout, ela é comunicada como um acidente de trabalho. Então, do mesmo jeito, quando alguém que trabalha numa serralheria perde um dedo, e isso é notificado como acidente de trabalho, se uma pessoa pira mental e emocionalmente, ou ela quebra, isso também deve ser notificado como um acidente de trabalho. E aí é muito importante isso, porque como começa a ser uma questão trabalhista, as empresas começam a se movimentar nesse sentido. Deixa de ser uma possibilidade a gente ter um ambiente de trabalho que é tóxico, que é nocivo à vida das pessoas, e a gente fala, é assim mesmo, trabalho é assim mesmo. E a gente vai transformando essa cultura e entendendo que ter um bom ambiente de trabalho é pré-requisito mínimo para todos nós. Então, daqui você já conseguiu perceber como é distante o burnout só de falar que eu estou cansada? E aí, se você puder, me sinaliza assim no chat, só para entender o quanto que a gente está junto aqui. Então, é muito importante a gente entender que o burnout está longe só de ser esse cansaço. Então, fazendo um recap aqui, a gente trouxe que ele é necessariamente correlacionado ao ambiente de trabalho, ele é esse esgotamento mental, físico, emocional, correlacionado à exaustão e ao estresse crônico, com o cinismo e a perda de eficiência. E aí agora eu vou falar um pouco mais contigo sobre o que é esse cinismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de alguma situação onde, por exemplo, uma mãe recém-parida com um nenenzinho, ela tá tão cansada que ela vê o neném meio que na beira da cama, assim, e ela não consegue se movimentar.
Ela vê que o neném pode cair, se ele cair, ele vai se machucar, mas ela não consegue se mover. Ou, por exemplo, um médico ortopedista que entrou para fazer uma cirurgia, ele deveria amputar a perna esquerda da pessoa e ele amputou a perna direita. E quando acaba a cirurgia, ele sabe, ele fala assim, tá, cara, e aí, eu entro para amputar outra perna ou deixa do jeito que tá? Então, esse cinismo, ele é quando a pessoa não se importa, ela profundamente não se importa. Se vai pegar fogo, se não vai, se vai dar problema, enfim, ela tá para além ali das capacidades dela e ela não se movimenta para resolver aquela questão que poderia estar no alcance dela. E a perda de eficiência não é só quando a gente fala assim, caraca, antes eu teria feito essa aula em 1 hora, agora eu levo 5 horas para fazer. Ou antes eu conseguia codar por 15 horas seguidas, tomando Coca-Cola e energético, e hoje em dia eu não consigo, eu tenho que parar para almoçar. Não é essa perda de eficiência. A perda de eficiência do paciente com burnout, ela é em todos os níveis da vida. Então, já vou inserir o case que eu vou trazer agora aqui. Eu tenho um caso clássico de burnout na minha família, que é a minha mãe. Ela foi enfermeira por mais de 40 anos, e os últimos quase 10 anos de carreira dela, ela trabalhou com quimioterapia infantil, depois de ter perdido o irmão e a mãe de câncer. Então, o trabalho dela era intimamente correlacionado com o maior trauma de vida dela, com um alto nível de doação, uma carga horária de trabalho enorme. Hoje em dia, a minha mãe tem dificuldade de, por exemplo, fazer uma lista de mercado. Porque quando ela fala assim, precisa de limão, sabão e vinagre. Mas bota limão na lista, aí agora eu lembrei do vinagre. E aí fica essa coisa. Ela tem dificuldade de entender o que ela já falou e o que precisaria ser dito na sequência. Outra coisa, ela começa a ter uma ideia e se alguém interrompe ela perde completamente o fio da meada. Ela é capaz de mudar de assunto e não conseguir lembrar do que ela estava falando antes. Então, essa perda de eficiência, por exemplo, você consegue observar em todos os aspectos da vida. Não é só quando você leva um pouco mais de tempo para executar uma tarefa ou não. Então, descrevi para vocês as 3 características. Eu não sei se os exemplos ficaram bons, assim, se deu para entender. Vocês querem que eu traga um pouco mais para o conceito, para o contexto de negócio? Tá dando para entender? Me sinaliza só um pouquinho aqui para eu saber o quanto que tô conseguindo me fazer entender ou não. De boa? Temos um joinha, outro joinha. Awesome. Beleza. Agora temos muitos joinhas, então tá bom. Então, beleza. Então, tá. Agora a gente prestou atenção até essas 3 coisas para eu entender o que é o burnout e se eu apresento, né, esse quadro de estresse crônico, de exaustão, essa fadiga nesse sentido, o cinismo e a perda de eficiência. Mas o que é que causa o burnout? E aí eu vou trazer para você a teoria de uma professora chamada Cristina Maslach. Ela é maravilhosa, sensacional. Eu imagino que vocês não conheçam ela. E até se você conhece ou não conhece, se quiser me dizer no chat para eu saber. Ela é, por exemplo, para o burnout, como o Daniel Goleman é para inteligência emocional, como a Brené Brown é para vulnerabilidade e empatia. Então, a Cristina é a vida inteira estudando burnout, que é uma psicologia de tratamento para essa síndrome. Então, ela é professora na Universidade de Berkeley, e o que eu vou trazer aqui são as 6 áreas dentro do espaço de trabalho, na sua vida, que você precisa observar se estão bem para que você consiga evitar um burnout na sua vida. São 6 áreas: carga de trabalho, controle, reconhecimento, comunidade, justiça e valores. E aí eu vou desdobrar contigo essas 6 áreas. Mas o nosso tempo de aula aqui é muito curto. E a magia do nosso desenvolvimento, de quando a gente vai se transformando, ela não acontece em sala de aula. Aqui eu vou te dar insights iniciais. Mas a coisa mesmo acontece quando você está ou executando o que você aprendeu, ou pensando sozinho,
ou na sua terapia, acontece com você mesmo. Então, o que eu queria te pedir? Se você tiver aí no alcance da sua mão, um papel e uma caneta, pode ser 2 canetas, assim, uma vermelha e uma azul, ou um lápis e uma caneta, e se você não tiver muito fácil, bota no computador mesmo. E aí eu queria que, conforme você fosse ouvindo as 6 áreas, você classificasse como verdinho, se tá tudo bem, se você se sente realizado nesse sentido, ou ou em vermelho, ou fazer qualquer outro tipo de sinalização, se você sente que não tá bom e precisa de um olhar especial. Para que você evite a todo custo ter um burnout na sua vida. Não é legal. Não é bom. Posso te garantir isso de cadeira. Não é bom. Então, vamos lá. Primeira área. Carga de trabalho. Carga de trabalho é tudo que você tem no seu prato sobre as suas responsabilidades. São as suas demandas correlacionadas com os recursos que você tem para entregar aquilo ali. E por recurso é tempo, ferramenta, pessoas, orçamento. Se a sua carga de trabalho ela é muito superior à tua capacidade de entrega, dá ruim. É uma pressão emocional inadequada. Então, a gente não está falando daquele sentimento gostosinho do desafio. É do tipo assim, cara, nunca fiz isso na minha vida. Ou nunca estive nessa posição. E aí você se sente motivado e engajado a fazer aquilo. É até esse lugar que te permite entrar no estado de flow. Gente, o barulho atrás está muito alto? Não? De boa. Não. Obrigada. Então, quando você tem esse desafio, ele te permite entrar em estado de flow. Você está fazendo uma coisa que você gosta, você está imerso, então você consegue fluir muito bem fazendo aquela atividade. Não é sobre isso. É quando o que você recebe de demanda é absolutamente inviável de você entregar, porque, brother, não tem tempo, não tem dinheiro para isso, não tem gente que saiba fazer, você não tem suporte, não tem equipe, e fica absolutamente inviável de entregar a sua demanda de trabalho. Assim, então, hora do joinha ou do não joinha. A segunda parte, a segunda área importante para a gente observar é controle, que é o tanto de autonomia que você tem para tocar a tua carga de trabalho. Então, é a capacidade de escolha, é eu poder montar ou não montar uma equipe, se eu estou nesse lugar, né? O quanto que eu consigo, o quanto que está na minha mão, enquanto eu estou encarregada daquela função, de fazer o melhor trabalho possível. Se eu sou livre para testar, para implementar coisas, para errar e acertar, para melhorar processo, para dar ideia, fazer coisas novas e, tipo, garantir que eu vou entregar o melhor trabalho possível. O contrário desse controle é quando você não tem nenhuma autonomia. Você recebe uma ordem e o teu papel é entubar e executar. Não tem conversinha, não tem negociação, você tem que entregar pronto. Então, controle é a nossa segunda área. Momento do joinha ou momento do não joinha, vermelho ou verde, para você ir fazendo seu diagnóstico aí. A terceira área, então, é reconhecimento. É o quanto que você recebe ou um tapinha nas costas e parabéns pelo mínimo, do tipo assim, não fez mais do que a sua obrigação, ou que você recebe feedbacks positivos, que você recebe incentivos por parte da sua liderança, por parte dos seus amigos, várias vezes. Eu divido alguma coisa que eu fiz com a Lloyd na nossa rotina, e ela fala, Lelê, arrasou, mandou muito bem. E às vezes eu estou preocupada com um ponto de desenvolvimento meu, e ela é uma referência no meu ponto de desenvolvimento, e quando ela me diz que tá legal, eu me sinto ótima, porque ela é uma referência para mim. Então eu falo, cara, eu estou acertando, miséria. Então, esse sentimento de reconhecimento faz com que a gente fale assim, estou no bom caminho. Se não tem nenhum tipo de recompensa ou feedback positivo, você perde a sua intenção, o seu ânimo e estímulo para trabalhar. Joinha ou não joinha? E o meu, inclusive, joinha, hein, Ló? Recebe esse feedback ao vivo aí, ó, Career Week bombando com bons amigos de trabalho. Então, a nossa quarta área é comunidade.
é o quanto que eu me sinto bem com as pessoas com as quais eu me relaciono. E, na verdade, no ambiente de trabalho, a gente escolhe muito pouco. A menos que você possa contratar a sua equipe inteira, você chega dentro de um ambiente que você já tem um líder, você já tem pares, você tem pessoas designadas para fazer as funções. Então, qual é a qualidade da sua relação com essas pessoas? Ou quando, por exemplo, muitas das vezes eu desenvolvo uma relação de ou prestadora de serviço, o Robério, por exemplo, é meu aluno nos meus cursos. Eu presto um serviço para ele. Já, por exemplo, a Carmen, eu peço artes para ela. Então, eu sou cliente dela. Então, qual é a qualidade desses relacionamentos? O quanto que cada vez que eu entro em cada uma dessas experiências, eu me sinto bem ou não? É uma boa comunidade ou eu me sinto um peixe fora d'água? Isso é extremamente importante para a nossa sensação de satisfação dentro do ambiente de trabalho. E aqui eu queria adicionar um negócio que eu não escrevi, mas eu acho que é importante, que é o medo, que é o quanto que a gente sente medo quando a gente está em determinado grupo. Será que eu posso falar? Eu posso dar minha opinião? Eu posso dar uma ideia? O quanto que eu me sinto livre para dentro dessa comunidade para ser eu, para me expressar. Então, joinha ou área de atenção. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Sim, Lele. Obrigada, Babi. Então, vamos lá. Quinta área é justiça. E aí, justiça num sentido amplo. E aqui eu quero fazer um disclaimer que não é necessariamente só das nossas opiniões. É uma coisa, é um entendimento coletivo do que é justo, do que é imparcialidade, de boas regras, da ética da própria empresa, que ela seja adequada, que a gente tenha boas políticas internas. Então, quando a gente é tratado de uma forma muito injusta, esse é um dos sintomas que mais gera o cinismo, do tipo assim, eu não ligo, e a raiva, porque no geral a gente quer fazer um bom trabalho. Então é do tipo assim, meu irmão, eu faço um bom trabalho, e aqui as pessoas não têm ética nenhuma, não tem regra, cada um faz o que quer, então eu não me sinto bem nesse contexto. Nesse sentido de justiça, eu queria fazer um outro comentário contigo, mas eu perdi aqui na minha speaker notes. Então, pronto. Sobre justiça, imparcialidade ou injustiça, seleciona aí seu joinha ou seu não joinha, área de atenção. E aí a gente chega na sexta área importante para você observar, que para mim é a mais importante de todas, que é a dos valores. E aí eu não sei se você lembra que eu comecei a aula falando que o work-life balance tem a ver com as suas prioridades, os seus valores de vida e se eles estão equilibrados com o seu trabalho. A gente tem 3 palavras nessa equação, work-life balance. E eu sempre brinco, não existe balance se não tem espaço, se o seu work mata a sua life. Então, essa busca para fazer o trabalho caber na nossa vida é um caminho que pode fazer com que a gente se livre do burnout. E o que a gente faz, muitas das vezes, é enfiar a nossa vida nos intervalos de trabalho. O que significa dizer que segunda-feira é sacal, insuportável. Aliás, no domingo à noite eu já venho com crise de ansiedade, porque eu nem queria que a segunda-feira chegasse. E aí eu entubo até sexta-feira, rezando pela hora do final do expediente, para eu tentar sobreviver no final de semana. E essa conta não fecha, porque a gente tem 5 dias de trabalho e 2 dias de final de semana. Então, é claro que a gente pode amar o final de semana, porque são 2 dias completamente livres, que você pode fazer tudo o que você quiser, sem se preocupar com as obrigatoriedades do trabalho, mas não é para ter aquela sensação de, por 2 dias eu consigo viver.
Quer dizer, um dia e meio, né? Porque o final do resto do domingo, ouvindo Faustão, é tendo crise de ansiedade, porque a segunda-feira vai chegar. Gente, nem sei se existe mais Faustão, acho que nesse momento eu denunciei a minha idade. Mas voltando aqui no tópico importante, a sexta área são os valores. Tem muito a ver com o quanto você consegue ver o seu propósito, o impacto do que você faz no seu ambiente de trabalho. E aqui eu não quero que você romantize a palavra nem valores e nem a palavra propósito. Você pode não ter um propósito muito significativo de vida e seu objetivo de trabalhar é fazer dinheiro, para que você possa ter seus hobbies, tocar a tua vida, cuidar da tua família, não tem problema nenhum. Mas o quanto que o seu trabalho te entrega esse seu objetivo final. Às vezes, o seu propósito, cara, é um lance de satisfação, de desenvolvimento pessoal. Tem as pessoas aí que ficam dando aula de yoga, que dão, né, a minha satisfação é falar, receber a mensagem, a pessoa fala assim, eu tô respirando melhor, acabou minha sinusite. Tem gente que o trabalho realmente é o propósito de vida, mas não precisa ser assim. Muitos de nós, do tipo assim, cara, é fazer aquela tarefa ali e o trabalho é só mais uma coisa na vida daquela pessoa. E ser só mais uma coisa tá ok, tá alinhado com as suas expectativas. Então, você se sente satisfeito com o que você entrega, tanto para os seus clientes, quanto para quem, o receptor final do teu produto, né? Você sente que está fazendo a coisa certa, existe um alinhamento entre o que você acredita e o que está sendo feito. E aí, uma vez, eu ouvi de uma chefe que ela falou assim, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você quer colocar os seus valores no ambiente de trabalho. Eu falei, minha amada, no dia que o meu valor não couber no meu ambiente de trabalho, eu estou no lugar errado. É por isso que eu estou na Avenue Code agora. Por quê? Não tem condição da gente usufruir de um ambiente de trabalho que eu não concordo com a ética daquele lugar. Quem trabalhou com vendas ou com negociação já viu, por exemplo, um cenário onde não tem nenhuma relação de respeito entre cliente e fornecedor. É só sobre dinheiro. E aí as duas partes entram na negociação para tirar até o último centavo uma da outra. Nada é levado em conta. A gente não está falando sobre pessoas, a gente não está falando sobre qualidade, a gente não está falando sobre resultado, nada. É só aquela coisa da grana, do dinheiro. Então, quando os seus valores não combinam com aquilo, tipo, cara, você não vai entrar numa call para tirar a alma do cara. Você vai chegar, vai batalhar por um meio termo, né? Então, quando você tem que fazer algo que é muito contra os seus valores, como, por exemplo, eu conheci um frentista recentemente, e ele era a pessoa que fazia os testes de qualidade do combustível. E aí ele tinha trabalhado num posto, era por isso que ele tinha trocado de emprego, porque o dono do outro posto queria adulterar. Cada vez que tinha o teste ele tinha que adulterar, ele morria por dentro. E aí, como é que vai existir satisfação e equilíbrio de qualquer coisa se durante a maior parte do tempo dele ele está fazendo algo que ele entende que é errado? Então, essa combinação de valores com o nosso dia a dia, independente de qual aspecto da vida que a gente está falando, tem que combinar. E aí eu quero falar com você sobre duas coisas extremamente importantes, que é a sua personalidade e a tua ética individual. E sendo o burnout um aspecto de trabalho, esses valores se refletem na tua empresa como cultura organizacional. Então, é como se fosse a personalidade da empresa, os valores da empresa, só que num CNPJ. Então, esses seus valores precisam combinar com essa cultura organizacional. Esses pilares, eles são extremamente importantes na prevenção de qualquer doença mental, emocional, que a gente desenvolve por causa de pressões inadequadas que a gente sente e recebe na vida de trabalho. Então, dá seu joinha ou o seu não joinha sobre valores aí. E aí eu queria pedir para você fazer teu score aí. Se você marcou de vermelho 3 ou mais itens, você pode me chamar no chat, vamos conversar, vamos entender o que está pegando. Você pode chamar seu buddy, seu líder. Se ele não for uma referência para você, você pode correr no seu BP ou chamar alguém que você confia para falar um pouco mais sobre essa questão. Tem caminho, não tem caminho? Tem ajuste para fazer? Porque a gente tem muito para melhorar. E existe uma intenção genuína da gente criar um bom ambiente de trabalho, que, no mínimo, ele seja respeitoso e confortável. Para todo mundo, né? Para todo mundo que pactuar e estar no barco. Tinha uma diretora de RH muito incrível, que trabalhava comigo, ela falava assim, tu tem que pensar nessa empresa aqui como se fosse um navio, meu irmão.
Porque o navio é um troço que tu tá meio confinado ali. Então, se não tiver bacana, ou o barco afunda ou todo mundo se mata. Vai chegar no outro lado sem gente dentro do barco. E é exatamente essa sensação de quando você está trabalhando numa equipe. Você tem aquele grupo ali e você tem que se relacionar com aquele grupo. Então, que seja respeitoso e confortável. Então, assim, quando a gente fala, vem para o Avenue Code Connection, é um espaço onde a gente vai aprender a nomear as emoções, onde a gente vai aprender a lidar com esse sutil do comportamento, do desenvolvimento individual. Vem para o Deeper, estou fazendo aqui um merchan no meio da parada. O Deeper vão ser atividades práticas para a gente aprender no dia a dia, se relacionar com as emoções. Dar feedback. Esteja aberto a receber o feedback das outras pessoas e até para discutir sobre esse feedback. O que você concorda, o que você não concorda, onde você precisa de ajuda, até onde você vai aceitar a opinião do outro. Um processo de ser honesto para falar as coisas que você tem pensado, ser transparente, parar de competir um com o outro, faz o teu, e se tem alguém te prejudicando, conversa com essa pessoa, conversa com o teu líder, vai atrás de criar esse ambiente cultural positivo, né? Baixa a bola, criar uma cultura agradável e confortável também faz parte do tanto que a gente coloca a gente no nosso ambiente de trabalho. Então, é assim, se você faz parte de um grupo que você não compactua com os valores, das duas, uma. Ou você influencia o grupo a ter valores melhores, ou você muda o grupo. Que é o que acontece, por exemplo, dentro do nosso ambiente familiar. Que às vezes a coisa está muito ruim, mas a gente tem um nível muito baixo de influência sobre aquele grupo. Então, se não for assim, se a gente não buscar ter coletivamente um bom ambiente de trabalho, por ser uma doença ocupacional, o burnout vem. E ele vai vir a cavalo. Lembrando que a nossa responsabilidade enquanto empresa, ela está pareada aí. A gente tem que promover esses ambientes onde a gente possa conseguir discutir e assim por diante. Até aqui, tudo bem? Deu para entender? Ai, ih, meu Deus, tem Faustão na Band agora. Ah, Dani, obrigada pelo carinho. Gente, viu? Isso é comunidade. Olha aí. Comunidade é assim que acontece. A gente recebe afeto das pessoas, dá afeto, trabalha num negócio gostosinho, que todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve. Então, ótimo. Travei. Travei ou não travei? Travou, nós estamos te ouvindo. Ótimo. Então, tá bom. Para a gente ir caminhando para a conclusão aqui, tudo isso que eu falei até agora, eu queria que você levasse em consideração que é sistêmico. É uma coisa coletiva. Se você sofre esses desafios, ou se você está no caminho de um burnout, isso não é culpa sua. É uma coisa que é coletiva. Todo mundo que está ao seu entorno e dentro da empresa pode ou ajudar ou prejudicar o seu quadro. Mas a gente vive numa sociedade que está ansiosa e que está perdendo o balance da life porque o work está matando tudo. Está matando, tipo, todo o nosso tempo, tudo que a gente tem. Então, fica aqui uma reflexão para você, que é, quantas pessoas você conhece que tem carro de placa preta? Aquele carro de colecionador? Ou quantos amigos medalhistas ouro você tem? Achar essas pessoas é raridade na sociedade. Agora, tenta entender o que eu estou falando, tá? Não leva ao pé da letra. Agora, quantas pessoas você conhece que estão reclamando de cansaço e exaustão? Quem se sente cansado e exausto? Então, ter uma pessoa de placa preta perto de você é raro, e ter uma pessoa exausta se tornou padrão, porque é a esmagadora maioria. Então, ser feliz e ter um estilo de vida saudável, sem doença, amar o seu trabalho, se sentir alegre, amar o seu trabalho assim, não que você precise amar as pessoas, não é isso, mas ser feliz e satisfeito com o seu trabalho é um ato de resistência. E muitas das vezes é raridade no nosso contexto. Exato, Michel, perfeito. Então, a gente consegue contabilizar quem são as outras pessoas e os cansados são fora da nossa conta. Então,
reconhecer isso tudo que eu estou te falando, eu queria que te levasse a 2 lugares. O primeiro é você entender que você realmente não está sozinho, porque está além do nosso controle imediato, porque a gente sofre muitas influências. E a outra coisa vamos entender o cenário. Agora você já sabe o que é o burnout, agora você consegue, por definição, você consegue olhar para você e entender em qual lugar que você está, o quanto que você flutua dentro disso. E se você já passou por um diagnóstico, se você passou por algo muito severo, a gente consegue encaminhar essas coisas, porque agora você não está sozinho, você entende que é uma coisa que é corresponsabilidade de todos nós. Então, você pode sinalizar isso para a sua liderança. Buddy, BP, me chama para conversar, vou amar conhecer mais você, porque o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho enquanto time de gente é escutar as gentes da nossa empresa e entender o quanto que a gente pode facilitar esse processo de desenvolvimento de carreira aqui dentro. Então, o que é que a gente pode fazer de ajuste para que seja um ambiente harmônico e agradável? Então, falando novamente sobre prevenção do burnout, saber o que é, observar seus sinais e sintomas em você, correr atrás das terapias, medicações e remédios adequados para a sua necessidade, lembrando da diferença de medicação e remédio. Então, alguém aí lembra a diferença de medicação e remédio? Tinha alguém comigo neste momento? Medicação é algo que é químico e remédio pode ser qualquer coisa que te deixe melhor. Perfeito. O remédio está muito... a medicação está muito associada ao fármaco. Tudo bem. Ana, queria ter uma estrelinha para botar aí agora. Muito bem. Então, o nosso 4º ponto de prevenção do burnout leva à busca de um estilo de vida saudável. Se nada disso for possível, a gente tem que retirar o fator estressor, que, no geral, tende a ser o local de trabalho. Então, você encontrar um lugar que você se sinta bem. E a responsabilidade nossa na prevenção do burnout, trazendo o 6º ponto, que é uma cultura organizacional saudável, o que tem 2 pilares. Boas relações com pares e líderes, muito sobre pessoas e ambiente, e uma estrutura organizacional extremamente consistente, com políticas, boas práticas, com plano de carreira. É todo o burocrático dessa empresa que precisa estar em dia. Não adianta ter um monte de gente legal e o burocrático ser todo zoado, ou o burocrático ser muito incrível e só ter gente tóxica no ambiente. Para fechar, eu quero te dizer que o burnout não é doença. E aí essa pergunta é mais difícil, mas eu quero saber quem é que estava aqui comigo. Por que o burnout não é doença? Ai, mas essa pergunta é de prova mesmo. Não, ninguém. Tinha que ser a Carmen. Perfeito! Ela não é uma doença, porque ela é uma síndrome. A diferença da síndrome para a doença é que a síndrome é um conjunto de sintomas. Quando você tem uma doença, você toma um remédio, você aplica uma terapia e ela acaba. Quando você tem uma síndrome, você precisa de cuidados específicos para cada um dos distúrbios que essa síndrome provoca. Então, não raro, por exemplo, a minha mãe, nesse tratamento de burnout, agora ela está sendo acompanhada por uma neurologista. Uma das coisas que a neurologista passou para ela foi fisioterapia. Aí você pensa assim, por que um neurologista passou fisioterapia? Porque ela, com doença crônica, com dor crônica, teve o seu cérebro afetado. Os receptores, a parte bioquímica dela está afetada pelo tanto de dor que ela sente. Para isso, a fisioterapia pode aliviar os sintomas de dor. E assim, junto com o remédio, a gente reorganiza as estruturas cerebrais dela. É complexo, não é simples. Então, o burnout ele tem essa delicadeza da gente olhar o ser humano como um todo. Então, o meu objetivo aqui foi te dizer o que era o burnout, te contar quais são as 6 áreas que precisam estar bem verdinhas, cuidadas, olhadas, para que você jamais tenha um burnout na sua vida. E eu também queria que você não dissesse, gente, tive um burnout na semana passada. Não. Você não teria tido um burnout na semana passada e estaria contando agora fazendo piada. Provavelmente você estaria no hangover aí dessa experiência que leva muitos anos para ser curada.
E aí eu poderia vir com blá, blá, blá de work-life balance, nômade digital, que eu poderia te dizer, vai para um lugarzinho pacato, com bastante verde, pé na areia, vai dar um mergulhinho no almoço que vai ficar tudo bem. Mas isso que a internet vende é extremamente ilusório. Porque você pode estar no verde que for, no mato que for, aonde for, e você está surtando de ansiedade porque o teu chefe te chama de burra sistematicamente, ou porque você não tem autonomia para fazer suas coisas, porque você não se sente seguro e porque todas aquelas 6 áreas estão comprometidas. Então não é sobre aonde você vai morar, como você vai colocar os seus hobbies no seu dia a dia, é sobre como os seus valores estão sendo respeitados dentro do equilíbrio da sua vida correlacionada com o seu trabalho. Se esse equilíbrio ele não acontece, muito difícil a sua saúde estar plena dentro do ambiente de trabalho. Eu vou falar pela última vez que não existe balance se o seu work tira a sua life. Isso sempre. Quem já viu minhas aulas sobre burnout, já ouviu isso, já deve ter tatuado esse trem na testa. Então, eu fiz uma coisa diferente nesse slide aí que vocês receberam. Eu coloquei algumas das referências teóricas das pessoas que eu me inspiro para estudar esse tema. É um tema grande, ele dá uma dorzinha no coração, porque muitas das vezes é difícil a gente olhar para a gente e investigar essas características, mas o bom é que tem tratamento e a gente não trata nada que a gente não sabe que está rolando. Não tem tratamento sem diagnóstico. Então, olhe sempre para você, vale muito a pena. E aí, só para encerrar, eu vou te contar um pequeno caso aí, trazendo a teoria para a prática, que vou me colocar vulnerável aqui, vou te contar um pouquinho da minha vida. Ninguém perguntou nada não, mas eu vou te contar porque eu acho que pode ser bom para o seu desenvolvimento, que eu sempre amei trabalhar. Eu sempre amei trabalhar, era a parada que eu mais gostava de fazer. E aí eu entrei num trabalho que, brother, pensa uma coisa perfeita. Um monte de gente incrível, um propósito fantástico. Trabalhava, né, com educação infantil no Brasil, né? É resistência mesmo, você querer trabalhar com ensino público e tal. Eu era muito feliz. E, em alguma medida, eu fui permitindo que o trabalho ele fosse a minha roda da vida inteira. Eu zero namorava. Eu não tinha tempo nenhum para nada. Eu trabalhava, tipo, 16, 18 horas por dia. E eu realmente achava que eu estava feliz. Até que eu quebrei, né, gente? Eu falei assim, meu irmão, não dá mais. Porque eu não tinha outras coisas para me segurar na vida. Era só o trabalho. E o trabalho era tudo o que eu tinha. E aí eu quebrei, dei uma surtada, essa parte não é bonita. E aí foi quando eu consegui entender a importância da roda da vida e é por isso que eu uso ela com muita frequência hoje em dia. E aí eu conheci uma pessoa que foi muito legal, já tomei um pé da bunda dessa pessoa também, a história não é tão bonita quanto parece, mas quando eu conheci essa pessoa, cara, era muito legal, porque ele me ligava e ele falava assim, vamos tomar um café? Eu falava, gente, mas eu tô trabalhando. Aí ele falava, cara, tem reunião agora? Vamos ali tomar um cafezinho. Aí era embaixo do meu trabalho, eu descia, tomava um cafezinho, porque ele era tão legal. E aí, sabe, tipo, são coisas que vão dando brilho na vida. Então, eu comecei a perceber que a cada vez que eu não cuidava de um aspecto da minha roda da vida, porque o trabalho estava dominando todo o resto, a Lelê ficava para trás. Porque era só a Lelê do trabalho, não tinha outra coisa. E aí não tem como não dar errado. Então, cara, você tem seu relacionamento, você tem seu hobby. E ter hobby é tão importante, gente. E comer não é hobby não, tá? Para de no seu tempo livre, que você também não me perguntou nada, mas eu tô te falando. Para de no seu tempo livre ir para restaurante só. Que história é essa? Vai só para bar? Que negócio é esse? Tem que ter um hobby. Um negócio que... comer é bom, mas não... Fala aí, Raninha. Eu achei que você tinha aberto seu microfone. Não, Não. eu tô pensando aqui para esse gente que eu adoro ir para um bar, mas é para bater papo mesmo, porque eu acho que um dos meus maiores hobbies é esse, bater papo com as pessoas, conversar e nos preocupar. O que a gente falou da comunidade. Então, assim, Então, tô brincando, gente. Claro que pode, né, comer, etc. Mas o hobby não é só isso. Se a gente se satisfaz com a comida, a gente encontra menos ferramentas para alimentar a nossa alma. Então,
estejam de olho na forma como a gente está conduzindo a nossa carreira, fica atento com os sinais e sintomas, cuida de você, porque se não tiver você para dar para as outras pessoas, não vai dar certo. Essa doação ela tem que ter limite, tem que ter lelê para lelê primeiro, uma lelê forte, para que eu possa dar uma boa lelê para as outras pessoas. Então, era isso. E aí, a gente ainda tem um tempinho, eu passei 1 minuto da minha previsão, e agora eu queria ouvir vocês, não sei se vocês têm perguntas, querem fazer comentário, e é isso. Não sei também se eu me fiz entender, se você não entendeu o que eu falei. Fala, Ana. Não, é que essa sua apresentação foi tipo um tapa na cara, mas foi com amor, eu entendo. Porque eu sou uma pessoa que eu não sei relaxar, eu não sei fazer as coisas muito com calma. Se eu vou tomar banho, eu tenho que fazer rápido para ir já fazer outra coisa. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, que tipo, não é só burnout de coisas do trabalho, também tem coisas da sua vida que você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Tomar um banho com mais calma, almoçar com calma e andando pela casa. Ou então na frente da... Eu sou pró em almoçar assistindo alguma coisa que me deixa mais agitada ainda. E aí eu passo o dia mais agitada do que eu já estava de manhã. E eu amo café. E aí eu tomo café e fico mais ainda. E aí quando eu vou deitar nesses dias, fica estranho, porque quando eu deito parece que eu estou perdendo tempo, sabe? E aí é só pra falar que foi um tapa na cara para eu acordar para a vida. Mas foi o que eu te falei, isso não é culpa sua, do tipo, a gente vive num sistema, olha só, como é que era? Vamos voltar lá na filosofia. Como é que era o mundo hobbesiano? A filosofia de Hobbes dizia que a gente só tem valor dado que a gente trabalha. Então, a dignidade do homem vem a partir da atividade laboral. Isso é loucura, porque a gente entende que o ócio, o lazer, as pessoas em alguma época do nosso país, elas eram presas por vadiar na rua. Então, a música, o lazer, esse bem viver, ele foi condenado por muito tempo. E isso não é recente, isso é uma estrutura de sociedade. Então, o trabalho que dignifica o homem é o trabalho que escraviza o nosso condicionamento mental. Então, aprender a relaxar é o que faz com que você consiga entrar num processo de concentração profundo e saudável. Se você não tem uma estrutura boa para dormir, para descansar, para relaxar seus neurônios, que é tudo impulso elétrico. Se o trem não para, hora nenhuma de ficar passando impulso elétrico, dá ruim. Até gerador de energia queima, gente. Então, imagina a gente com um pensamento. Então, fica tranquila, isso é sistêmico e aos poucos a gente vai aprendendo a relaxar. Estamos todos juntos nesse exercício. Bruno Barbosa, muito prazer, não te conheço, não sei quem é você, adorei te ver aqui. E é isso, pode falar. É um prazer conhecer você também, Lelê. Bom, eu queria só compartilhar um pouco também, porque eu já tive uma experiência com burnout. E a gente muitas vezes fica tentando encontrar, né, essa coisa da sintomática e tal. Por exemplo, em mim foi muito severo, porque acabou afetando algumas habilidades motoras minhas. Então eu não sentia frio, não sentia calor, não sabia se minha mão estava queimando no fogo ou não, se eu colocasse no fogo, sabe? Mas eu acho que o ponto que eu queria trazer aqui muito baseado na minha experiência, que aconteceu há mais ou menos uns 10 anos atrás, tem muita conexão com o que a Ana também estava falando, né? Então, acho que o gatilho, para mim, foi muito conectado com o trabalho, porque eu tinha uma carga de trabalho muito pesada, então, muita noite em claro, mexendo com muita coisa de dados e com muita informação ao mesmo tempo. Mas também tinham outras áreas da minha vida, como você colocou na sua apresentação, que também não estavam tão saudáveis. Então, às vezes, a minha relação com a namorada na época não era tão saudável. A minha relação com a família não era tão saudável. E aí eu entendo como saudável uma relação com a família, tendo aquelas pessoas que convivem com você como amigos, com quem você conversa, compartilha, chora e ri. E eu não tinha esse tipo de relação, sabe? E aí, muito conectado também com o que a Ana diz, assim,
há 10 anos atrás, 12 anos atrás, não existia burnout. Acho que é importante colocar isso no mapa. Não existia burnout como... Existia burnout como uma síndrome, mas ela não era tão conhecida e tão difundida hoje. Então, muito dessa coisa de você entender o que te faz bem, cuidar para ter tempo para essas coisas que te fazem bem, cuidar para que seu trabalho seja algo que você gosta de fazer e não algo que você seja empurrado a fazer o dia todo, foi algo que eu acabei aprendendo muito na prática, sabe? A coisa de você procurar... E aí a gente, durante essa semana, falou muito sobre autoconhecimento. Muito do meu autoconhecimento vem de muita sessão de terapia durante esses 10 anos. Foi o que me ajudou muito. Mas, principalmente, assim, a terapia me levou a conhecer e a cavar um pouco mais na minha memória de infância, de adolescência, coisas que eu gostava de fazer. Então, hoje eu não deixo de reservar um tempo, por exemplo, para as minhas atividades físicas. Quando eu sinto que eu estou com a cabeça com muita coisa ao mesmo tempo, eu tento parar, reorganizar. Você se conhecer no sentido de saber que, puta, aquele dia está muito cheio, ou você está recebendo muita informação, e muitas vezes a gente não age a favor, né, da gente mesmo, porque a gente tem rede social, e é normal, eu acho. Mas principalmente nos tempos de hoje, a gente é muito impactado o tempo todo por informação, e para quem tem a cabeça como eu e a Ana, que é uma nuvem de palavras, às vezes, ali, com muita coisa bagunçada, que às vezes para organizar é difícil, e é isso, quando chega no fim do dia, dá aquela sensação de cansaço, que às vezes não é físico, você só está entregue ali ao cansaço de tanta coisa que você teve que processar pela sua cabeça. Então, meus parabéns pela apresentação, você abordou pontos muito interessantes, alguns deles que eu ainda tenho que também me aprofundar um pouco, mas adicionando a sua apresentação aqui, só um pouco dessa minha experiência e de como essa busca pelo bem-estar, e isso não significa só no trabalho, mas significa em todos os pequenos universos com os quais a gente convive, é muito importante, e esse processo pode começar com esse aprendizado sobre si mesmo, né? Entender como você reage e o que te faz bem. Às vezes é algo que a gente não faz, dado o sistema e o movimento que a gente está envolvido também, de fazer muito no automático. Perfeito, Bruno. Muito obrigada por compartilhar. E você falou uma coisa muito importante de não sentir calor e frio. E existem muitos tipos de cansaço. Um deles é o cansaço sensorial, que é quando você recebe tanto estímulo de fora, ou muito barulho, muita demanda, a gente chamando teu nome, notificação de chat, quem trabalha com sirene, ou muitas horas de tela e tudo mais, chega uma hora que o teu corpo fala assim, não vou captar. Eu não vou captar perigo, eu não vou captar frio, calor, não vou captar fome. Por exemplo, a minha mãe, ela perdeu o paladar. Ela não sabe. A minha mãe é capaz de bater um prato inteiro da comida estragada. Porque ela não tem paladar. O corpo dela fala assim, não vou, eu só escuto sirene e criança pedindo socorro, é isso. O resto, ignora. Eu passei por umas experiências malucas, assim, durante esse período, sabe? E resultou, inclusive, em afastamento de trabalho e tudo mais, para eu poder me tratar com remédios e medicamentos. E aí, assim, dentre as coisas que aconteceram, você falou da perda do paladar, eu também perdi o paladar, foi um pouco diferente comigo, porque eu comecei a estranhar o que estava acontecendo, na verdade, quando eu mordi uma maçã, e não tinha gosto de maçã. Aí eu fui atrás de um café, fui tomar um café, e o café era extremamente amargo, assim, meu corpo não estava captando o sabor da forma como ele captava antes. Então, imagina a confusão na sua cabeça de você pegar um café e não sentir gosto de café. O nervoso. Hoje em dia a gente falaria, é Covid, né? Mas antes não era, né? Você fala, meu Deus, meu cérebro parou de funcionar. Mas é importante colocar isso, né? Eu acho que hoje, com as ferramentas que a gente tem e com as ferramentas que você traz aqui, a gente tem formas muito, muito interessantes de mitigar o risco de você chegar numa situação tão severa. Sim. Né?
E muitos de nós, de certa forma, já fazemos isso, assim, sabe? Só o fato de a gente estar falando de self-awareness, de conhecimento sobre si mesmo, já é um caminho que, para mim, foi fundamental, né? E até hoje, isso molda um pouco o meu estilo de vida, sabe? Então, a coisa de me sentir bem, de olhar muito para minha saúde, para as questões da cabeça também, que estão relacionadas com a ansiedade, quando que isso acontece, de que forma que eu diminuo isso. Tudo isso faz parte desse universo, né? De busca por bem-estar. Perfeito, é isso. Esse é o caminho que muitos de nós estamos seguindo e era o que eu queria propor para vocês. Então, gente, nosso tempo está correndo aqui, a gente ainda tem mais programação do Career Week. Eu queria agradecer, vocês são sempre uma audiência muito generosa, que compartilha, que traz pontos de vista, que participa. Então, muito obrigada por isso. Me coloco completamente à disposição de quem quiser conversar, quem quiser bater um papo. Se vocês quiserem me contar como é que ficou de joinha e de não joinha, eu vou amar estar do lado de vocês nesse processo. Muito obrigada. Aproveitem a Career Week, a gente se vê, a gente se fala. Beijo no coração. É isso.